Eu quero vos saudar com a paz do Senhor, que você seja alcançado pelas bênçãos dos céus, que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida, que Deus repreenda toda esta enfermidade, essa maldade, esta pandemia está passando, que bênçãos venham ser realizadas na vida da sua família. Você é bem-vindo à Sala do Banquete, no nosso espaço focados na EBD, no último dia da semana, onde nós vamos estudar um pouco, rápido, sobre o nosso pãozinho diário, que é o altar na vida da igreja, em Hebreus capítulo 13, versículo 10 ao versículo 15, que nós não vamos fazer um estudo expositivo por hipótese alguma. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar, de ativar o sininho. Enriqueça a sua vida e outras vidas que precisam também desta palavra. Nós vimos durante a semana que o altar deve começar na nossa vida. Tem que ter um começo, porque desde os tempos remotos da história bíblica, o altar tem sido o divisor de água. É o ponto de referência entre Deus e os homens a quem serviram. Ou seja, a vida dos grandes homens de Deus foram marcadas, pontilhadas, toda a sua trajetória por altares. E sempre quando eles edificavam um altar, Deus voltava-se para ele. Foi na vida de Noé, de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, Gideão, Manoá, Samuel, até Saul edificou um altar, Davi, Salomão, Elias e muitos outros. Então, diante dessa exposição, nós não podemos ficarmos de fora, apenas com uma recordação. Não pode ser assim. Ficar somente lendo a história, por hipótese alguma, porque na dispensação da graça em que a igreja hoje está vivendo, o altar da comunhão e da oração com Deus deve estar presente na vida de cada um de nós. E não somente isso, mas, sobretudo, o nosso corpo deve ser transformado num templo do Espírito Santo e o nosso coração num altar de sacrifício, de louvor e adoração a Deus, para que as bênçãos dos céus não sejam impedidas em nossas vidas. Onde um sacrifício santo e agradável a Deus, neste coração, seja oferecido permanentemente a Ele, por meio de Jesus Cristo, como Paulo diz lá em Romanos, que nossa vida seja um altar e esse sacrifício seja permanente. As crises, seja elas quais forem, só poderão serem vencidas quando edificamos o nosso altar e mantermos o fogo da comunhão aceso continuamente. Deus ordenou a Moisés e Moisés transmitiu a Arão e Arão a seus filhos, dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Está lá em Levítico, capítulo 16, capítulo 6, versículo 13. Então, o fogo, meus irmãos, era um sinal que marcava a presença de Deus entre o seu povo, nos materiais, nos utensílios. Tudo Deus se manifestava sobre o seu povo. Portanto, na casa do Senhor não é diferente. Na nova dispensação, na dispensação da graça, a chama pentecostal do Espírito Santo deve permanecer acesa em cada coração. E cada coração deve ter o seu sacrifício de louvor, de gratidão a Deus. Mas essa chama do Espírito Santo somente continuará acesa em nossas vidas se o altar da comunhão com Deus estiver edificado e aceso. Porque quando edificamos um altar a Deus em nossa vida, Ele
com sua infinita misericórdia, ouvirá as nossas orações e as responderá. Quando nós edificamos, Ele resolve. Então é momento, é hora, é chegado, eu venho dizendo durante a semana, de levantarmos o nosso altar, o altar da adoração ao Senhor em nossa vida. Porque a nossa casa deve ser uma extensão da igreja e a nossa vida um altar contínuo, porque a ordem é: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. São tantas dificuldades, são tantas coisas que nós olhamos e achamos impossíveis elas acontecerem. É enfermidades, é de sabor, é no casamento, é no emprego, está generalizado. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: façamos o possível para mantermos o altar da nossa vida aceso. Os irmãos entenderam? Façamos o possível, que é possível, aquilo que você pode fazer, faça. Se você pode correr uma milha, corra. Se você pode correr 2, corra. Se você pode correr 10, corra. Então faça o possível. Por quê? Se fizermos o possível para manter o altar aceso, presta atenção, Deus fará também da nossa vida o impossível e nos abençoará. É Ele que faz isso. Então, que o nosso altar permaneça aceso, que Deus continue te abençoando. Não esqueça de se inscrever neste canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho, de compartilhar. Participe desta obra, participe desta bênção de Deus, alimente outras vidas, seja um transmissor das bênçãos do Senhor, porque com certeza a bênção virá para nós. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde e um abraço e até a próxima, em nome do Senhor, focados na EBD. Amém.